Olá a todos, bem-vindos ao Continua Noias, a continuação do podcast. Nossa, foi tudo isso pra isso. Eu falei que era uma ideia idiota. Nossa, eu tenho uma ideia sensacional. Não, eu falei que era idiota. Nossa, eu vou fazer algo incrível. Eu falei que era começar. idiota. Eu falei que era idiota. Continua nós. Eu falei que era idiota. Ele falou. Sua expectativa é que tá irreal. Não, pra mim o idiota tá aqui. Isso tá aqui. Tem uma diferença. Isso aqui tá tipo uma vergonha alheia. Pode falar, então. Mas esse podcast inteiro é vergonha alheia. É verdade. Não necessariamente. E meu nome é Fernando e a segunda é sempre mais gostoso. Segunda parte. É melhor que a primeira. Eu ia falar o contrário, que normalmente a sequência é pior que o primeiro filme, mas tudo bem. Eu não sei se é franquia. Porque se for The Last of Us, o 2 é maravilhoso. Não, 2 é uma bosta. Você é uma bosta. Mentira, a história é boa. É muito boa, mano. E você, Juliana? Bugou. A sua segunda personalidade também é melhor que a primeira. Exato, meu Juliana e minha segunda personalidade é mais divertida. Mas então, essa é a continuação do podcast onde nós conversamos com a Thali, que não está presente neste momento. Ela tá cagando agora. Exato, a Thali tá no banheiro, manobrando o carro. Mas em breve ela vai se juntar a nós e nós vamos continuar o nosso episódio. Nós interrompemos ele enquanto a Thali falava sobre neurodesenvolvimento, mas essa segunda parte vai ser mais focada no doutorado dela e na pesquisa no Brasil. Então aproveitem e mandem perguntinhas no chat. É isso, eu acho que assim, primeiro que eu continuei com a mesma orientadora, no Prembu. E é isso, assim, pensando de novo em desenvolvimento infantil, a gente tem uma amostra clínica muito grande, então como que você sabe se um instrumento ele tem uma acurácia ou não, por exemplo, porque você vai fazer uma avaliação com uma amostra clínica. Então, a gente tem um N, né, que a gente fala em pesquisa, então um número de sujeitos que a gente quer avaliar com transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem um N de população, então assim... não considero que é uma mudança diária, assim. É uma mudança, talvez, de linha de pesquisa, de tema, mas não acho que é diária. Exato. Acho que você ainda tá na área de transtornos do desenvolvimento de qualquer modo, né? E de avaliação, né? Só foi, tipo, de rastreio pra validação instrumental. Psicometria. Foi mais pro backstage, assim, né? Mas é porque vamos fazer as regras. Mas é porque eu acho que... Eu entendo essa mudança diária porque eu acho que é uma coisa que a ciência tá precisando muito, né? As perguntas estão avançando, mas elas estão avançando mais rápido do que a instrumentação que a gente tem para avaliar o que a gente tá querendo avaliar, né? Então... Até porque, assim, é uma tendência na psiquiatria, no geral, não fechar diagnósticos mais como sim ou não. Tem ou não tem. O TEA foi, assim... vanguardista, né? Porque assim, o transtorno do espectro do autismo. Então, assim, era muito difícil falar, puta, esse cara tem TEA, esse cara não tem TEA. Ele fala assim, tem sinais de TEA, mas tem outros sinais que não são tão TEA. Então, então vamos falar que não é mais sim ou não, é um espectro. E as pessoas estão dentro desse espectro. Um grau de severidade maior, grau de apoio que precisa de maior ou menor. Só que agora já tem essa linha, estão seguindo isso para o TDAH, então é o espectro do TDAH, já estão seguindo nessa linha para transtorno bipolar, transtorno de personalidade, então espectro, transtorno do espectro da bipolaridade, transtorno do espectro, então assim... As coisas estão ficando cada vez menos dicotômicas, né, binárias, porque a nossa sociedade, acompanhando as tendências da sociedade, né, tá difícil falar, tipo, é sim ou não é, tá certo ou tá errado. Tem algumas pessoas que você fala, bate o olho e fala, tá errado, mas tem outras que... Outras a gente deixa mais ou menos, assim. Aí você tocou num ponto importante, né, que assim, o seu projeto de agora, ele é um projeto não megalomaníaco, porque ele sim. Megalomaníaco, Sim. Que tá dentro de um projeto guarda-chuva megalomaníaco. Sim. E, na verdade, a grande questão aí é... Megalomania. Como é que é? O que é megalomania? Transtornos do neurodesenvolvimento. Como é que é tentar fazer ciência no contexto brasileiro? Pode chorar? Pode. Deixa eu Você pegar só o não vai ser acolhido. Dá um zoom. A gente faz sticker da Thali A chorando. lagriminha. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu, assim... Tem que falar que, por exemplo, só esse projeto... Não, mas peraí, não é tudo vagabundo? A gente fuma maconha o dia inteiro. Balbúrdia. O dia inteiro. E fazem sexo. É. Sala de E aula. usam dinheiro público pra nada. Nada. A gente pega e fala...
A gente bola o back com o dinheiro público. Exato. É isso que a gente tá fazendo o dia inteiro. Mas é mesmo. Inclusive eu tenho um aqui falando de 100. De 200. Então, não. É muito... Cara, e assim, esse projeto, por exemplo, é uma parceria do Mackenzie com a Santa Casa. Então, Santa Casa de São Paulo. Então, são 2 universidades que estão envolvidas nisso. Só que como é um projeto multicêntrico, né? Porque você precisa pegar crianças do Brasil inteiro. Porque, por exemplo, o funcionamento adaptativo de São Paulo é diferente do Maranhão, que é diferente do interior do Paraná, que é diferente de uma criança que mora no Ceará, por exemplo. Então, assim, a gente tava falando disso hoje, inclusive. Mas, assim, imagina você depender de pesquisa. Tá, a gente vai depender de pesquisa. Eu até tava explicando, voltando pro que é a tua pergunta, né? Eu tava tentando explicar para umas amigas que são zero da área acadêmica o que é bolsa de pesquisa no Brasil. Eu chorei. Spoiler, eu chorei. Porque, assim, você entra num programa que, quanto melhor é o programa, mais concorrido ele é, mais alto é o sarrafo, né? Mais rígido é o processo seletivo. Então, você tem que estudar muito pra entrar num programa. Tá, eu amo isso, não quero pagar por esse programa, eu quero receber, eu quero trabalhar com isso. Tá, você pode pedir dinheiro pra agências de fomento. CAPs, federais, CAPs, CAPs, CNPq federais, FAPESP estadual, FAPERJ, se é do Rio, enfim. Você pede e, de novo, você tem um crivo muito alto para você receber esse tipo de bolsa. E aí eles te exigem uma dedicação exclusiva. Então você não pode fazer mais absolutamente nada, você não pode trabalhar com mais nada e só trabalhar com aquilo. Você só pode receber dinheiro para trabalhar com aquilo. Só que o dinheiro está completamente desatualizado e é muito pouco se você for considerar, por exemplo, São Paulo. Se você for considerar, cara, um nível de doutorado. Quantas pessoas no Brasil têm doutorado? Então, assim, você assina, tava explicando pra essa minha amiga. Você assina um contrato, a pessoa te contrata. Você assina um contrato que você vai ter dedicação exclusiva, você não vai fazer mais nada em paralelo. Você não pode fazer nada. Você vai ganhar muito pouco, se comparado com... Qualquer emprego, qualquer outra profissão. E você vai ter uma data pra ser mandado embora. Tem uma data que você vai ser mandado embora. Ah, mas você já começou outra coisa paralela? Não. Você tem a dedicação exclusiva, lembra? Até ali. Tipo, até um dia antes de você terminar o seu projeto, você não pode estar fazendo nada. Não. Sua vida tem que começar quando acaba o seu Ganhando pouco. Exato. Essa é a pesquisa, essa é a realidade da pesquisa, tipo, do Brasil. Se você não fizer, ou se você fizer alguma falcatrua, você tem que devolver o dinheiro com juros. Se você não entrega o projeto, você tem que devolver o dinheiro, cara. Então, assim, essa é meio que a realidade da pesquisa do Brasil. Então, as pessoas falam, psicologia é por amor. Mentira, mas pesquisa tem que ser muito por amor, cara. Que por dinheiro não é. Exato. Essa é um pouco a realidade de fazer pesquisa no Brasil. Acho que o absurdo começa que, tipo, diferente de quase todos os outros países do mundo, aqui no Brasil não existe o termo, o emprego pesquisador. Não existe. Você é sempre um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, um aluno de pós-doutorado. A não ser que você seja pesquisador do IBGE, né? Mas aí isso é, né? É outra pegada. É outro tipo de outra coisa. É outro esquema, né? Também serve, mas não é bem pra isso que a gente faz doutorado. Só que é isso, tipo, não existe o cargo de pesquisador. Então, e aí fica um problema gigantesco, porque imagina que você termina o doutorado, você, tipo, deu o último dia da sua bolsa de doutorado, mês que vem você não vai receber absolutamente nada, você tem lá um diploma de doutor, você fala, pô, beleza, eu vou tentar trabalhar. Você não tem experiência profissional, você só tem experiência acadêmica. E o trabalhar tá bom, o que você faz? Um doutor, você vai dar aula, porque você não pode fazer pesquisa, porque não existe um cargo de pesquisador. Então você fala, vou me vincular a uma universidade. Vou ficar esperando abrir uma vaga em um edital de alguma universidade. É aquela história, tipo, tem que alguém morrer pra você entrar, sabe? Exato. E aí você entra, normalmente você tem que começar por uma universidade que é menor, né? Porque dificilmente você vai passar no concurso público sem ter experiência de docência. Você entra numa universidade menor, que não tem verba, e aí, às vezes você precisa tirar do seu dinheiro, do seu salário, que já não é grande coisa, pra tipo, ter pesquisa pra você continuar o seu trabalho como pesquisador. É triste, é muito triste, gente. É muito difícil, fala. E é totalmente desestimulante, né? Desculpa,
Eu tô nessa pegada, né? Tipo, fujam da academia. Então... Não, aí que tá, né? Sim. É porque a questão... Porque assim, eu tô naquele impasse de iniciar mesmo esse doutorado e tal. Só que a questão é exatamente essa. Eu sei que Nossa, eu amo estudar. Vocês vão falando assim, ué, que tesão, sabe? Tipo, que vontade de voltar a estudar. Que medo, cara. Eu não quero fazer isso com você, não, mano. Continua, Rafael, vai, psicometria. Nossa, vou até sair da sua frente. Também na frente do Rafael, ouvindo o Rafael falar, tipo... Tá assim, ó. Por isso que ele fica me olhando, agora eu tô com medo. Já tinha minha risada de... Então. Ai, eu já falei desse bromance aí. Então, foco. Então dá vontade de voltar. Só que voltar e você sabe que, tipo, você é socialmente mal visto. Eu lembro que em 2019... Isso é mal visto, só desvalorizado. É mal visto também, não é Mas só você só desvalorizado. estuda? Porque eu lembro exatamente de quando... Pode falar palavrão? Pode. De quando eu fazia o mestrado, de que pessoas chegaram falando assim, você não quer trabalhar porque você quer ficar sendo sustentado pelo governo. Mas tipo, porra, eu tô trabalhando. Cara, meu sonho é ser sustentado pelo governo. Meu sonho é ser da família Bolsonaro. Mentira. Se eu quisesse ser sustentado pelo governo, eu ia preso. Eu matava alguém. Não, então de boa. Tenho casa e comida, Exato, né? eu tava tranquilão. E, tipo, é muito desestimulante, porque o que você ganha fora vai ser sempre superior ao que você vai ganhar ali. Só que precisa ter gente fazendo ciência. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil fazer ciência, é muito difícil o mestrado e o doutorado. Não é uma questão que as pessoas vão achar, eu vou pro meu emprego, eu trabalho 8 horas lá, com 1 hora de almoço, chego na minha casa tranquilo. Você vai pra lá, você vai ter aula, você vai ter coleta, você vai voltar pra sua casa, você vai ler, você vai estudar, você vai escrever. Vai tabuladado. Tabuladado, analisadado, até de final de semana. A gente tem amigo que, tipo, cara, você pode sair pra tomar uma cerveja no sábado? Pô, então não, eu vou sair do laboratório às 8, num sábado da noite. E o cara, tipo, ele tem que estar lá, porque se não tiver lá, o orientador vai comer o cu dele. Vai, tipo, não, é sua obrigação, você tá sendo pago pra isso. E eu não sei se já falei sobre isso aqui, mas já falei com vocês sobre, de ter um amigo nosso em comum que ele diz que se sente fracassado. E a pessoa tem doutorado. Mas é um puta doutorado. Então, tipo, estudou pra caramba, fez sua graduação, fez seu mestrado, fez pós, fez doutorado, e ele se vê como um fracasso. Por quê? Porque não ganha nada. Você não conquista nada. Tipo, como que você quer investir em ciência? Primeiro que, né, desde 2014 tem cortes em investimento em ciência. Cada vez você tem menos bolsa. Você tem aí notícias de universidades que não tem como se sustentar, universidades públicas, se ela não tem como se sustentar, como que ela vai financiar alguma pesquisa, um projeto. Então, tipo... Então, e como é que vai financiar uma pesquisa de qualidade também, né? Porque aí é isso, você já não tem financiamento nenhum. Aí o parco financiamento que você tem ali, não tem como comprar um FNIRS, não tem como... Imagina, sabe quanto custa um FNIRS? Exato. Nem eu. Era casa de 1 milhão, né? Pra mais. Pra mais, né? E você teve até durante a pandemia, né? Eu acho que o Atila falou isso, tinha um cara, um amigo dele, que tava estudando sobre o Covid, aí teve corte de bolsa e ele teve que parar a pesquisa dele. Acho que era sobre o Covid que ele tava pesquisando. Então, coisas que são pesquisas importantes, estão em desenvolvimento, que do nada cortam a sua bolsa e você não tem mais o que fazer. Não, no departamento lá na Unifesp mesmo, o nosso departamento, né, de psicobiologia tem a galera da biomedicina, e muitos foram movidos para os ambulatórios de Covid para fazer teste, para fazer rodar sequenciamento, etc, etc. E aí tem um grupo de pós-graduandos no WhatsApp, meio da pandemia, os alunos tendo que ir se expondo à contaminação, o freezer menos 80 quebrou, a gente perdeu 50 amostras. Não. Nossa. Quebrou o ar-condicionado da sala dos ratos. Os ratos tá tudo cagado, vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque temperatura a gente conta quando a gente tá fazendo pesquisa séria. E é isso, tipo, e são coisas que a gente ainda tem muita sorte, porque o departamento que a gente tá atrelado a uma agência de fomento que paga esses reparos, a etc. FIP maravilhosa, te amo. Exato, a FIP maravilhosa. Só que, tipo, tem outros departamentos que não tem esse tipo de estrutura. E aí eu tava fazendo uma aula na neurociência, e os caras falando, tipo, a gente precisa de um aparelho aqui que vai medir potencial elétrico entre 2 neurônios. A gente tem 2 opções. A gente compra a máquina alemã, que custa 2 milhões de reais, ou a gente programa uma com Arduino. E aí o maluco mostrava a foto da máquina que eles construíram com placa de computador pra fazer o bagulho. E, tipo, dá certo, funciona, só que
É isso, sabe? Tipo, o maluco se forma em, sei lá, biomedicina, tem que chegar lá e tem que estudar elétrica pra fechar o circuito do negócio pra fazer a pesquisa dele. Entendeu? Você me fez lembrar aquele meme do cara que não tinha dinheiro pra comprar um chuveiro, aí ele colocou uma garrafa PET, fez vários furos assim, sabe? Ia tomando banho daquela forma. O quanto que a gente precisa adaptar tudo, sabe? Improvisar tudo pra conseguir fazer. Isso Flexibilidade cognitiva, né? Tipo, na Nossa, cara, era Mas se comparar a gente com a população mundial, a gente tá lá, assim, né? Sabe a história do brasileiro precisa ser estudado? Cara, é isso, a gente se vira... Pesquisador brasileiro ainda mais, entendeu? Assim, É isso, você se vira com nada, com muito pouco. Também é isso, assim, quem que é a população, de novo, né? Tipo, a gente tem que reconhecer privilégios. Eu não posso deixar de falar assim. Eu quero sair da casa dos meus pais, quero morar sozinho. Cara, com uma bolsa... Exato. É exatamente isso que eu passei. Eu tô no mestrado agora, depois de muito tempo enrolando para entrar no mestrado, mas eu não recebo bolsa. Por quê? Fiz uma conta básica. Eu me sustento. 1 mais 1 é igual a 2. A bolsa Com não a bolsa fecha. do mestrado, eu não pago nem o meu o aluguel do meu apartamento. Cara, Comer, bolsa de mestrado imagina. é surreal. Aí eu falei, não, obrigado. Deixa que eu, como psicóloga, me banco. Então, só que aí é isso. Você vai fazer um mestrado que você tem que trabalhar em paralelo pra sustentar a tua pesquisa. Dorme quando? Nunca. Não, isso porque a gente tá num programa que tem uma nota alta, que tem uma alta disponibilidade de bolsas. Pensa que, sei lá, um cara que entra num programa com uma nota mediana, nem essa oportunidade de bolsa o cara tem. Exato. Então, Ele tem que pagar, né? Exato. Ou ele paga pra estudar ou ele não estuda. É triste, galera. Então- Tá todo mundo deprimido já? Fernando, Ah. desistiu ou ainda não? Então, Sim. porque minha vida sem sofrimento não tem sentido. Então tudo bem, bem-vindo à academia. Exato. Pode fazer, Você vai sofrer, mas com sentido. Exato. É isso, assim, tem muito isso de propósito, né? Tipo, que tá banalizado, assim, propósito, gatilho, essas palavras. Mas assim, no fim do dia é isso, sabe? Você tem que se lembrar o tempo inteiro, cara, o que eu tô fazendo aqui? Do porquê que eu tô fazendo aqui? Porque, desculpa, vai comer merda, você vai ralar, você vai ouvir, cara, cada coisa. Você vai marcar a coleta na PQP, vai até lá, sabe? Desloca um monte de pesquisador, um monte de gente treinada. Aconteceu pra 5 pais, 6 pais. Você desloca uma equipe de pesquisa pra 5 pais, 6 pais. Você fala, não, você tá me zoando. Aconteceu. Então, assim, também tem o lado do pesquisador segurar as pontas, tem o lado da sociedade desvalorizar. Lembra, né, quando a gente participava dos protocolos de avaliação que eram gratuitos, abertos à comunidade? Meus, os caras não vêm, os caras não ligam, não avisam. Ah, não tô afim, ai, tá frio demais, tá calor demais. Cara, sabe quanto custa isso? Tipo, se você for pagar num consultório pra um psicólogo, é muito caro. Então, a gente tá fazendo isso, tipo, como uma contrapartida de pesquisa, porque é o que a gente pode oferecer. Porque, por exemplo, no Brasil, você não pode pagar por participação de pesquisa, mas... Então a gente, vai dar uma contrapartida, as pessoas não estão nem aí. Então tem uma desvalorização social também desse trabalho, assim, a desvalorização no sentido de não reconhecer a importância da ciência, a importância de... enfim, olha... Mas aí Triste que tá. é triste. A gente tá é um projeto, né? De fato. É um Só projeto. pra dar aquele disclaimer, né? A gente não tá zoando ela não, tipo, realmente... É realmente não é um zoando projeto. o conceito. Não é zoando o conceito, é realmente um projeto. Porque assim, você tem cortes sistemáticos na pesquisa e você tem... Isso acaba gerando uma baixa procura pela pesquisa. Por quê? Porque, gente, ninguém quer morrer de fome, cara. Assim, e é isso, você trouxe... Quem vai fazer mestrado, quem vai fazer doutorado, pós-doutorado, então, é assim, é a galera privilegiada e ponto final. Por quê? Porque não vai ter como. Ou ele é bancado por alguém, ou ele é bancado por alguém. Não tem, assim, a conta não fecha. Em São Paulo, a conta não fecha. Em nenhum lugar do mundo, né, cara? E isso não é só do Brasil, assim, essa desvalorização da ciência é no geral, assim, tá? Falam de fugas de cérebros do Brasil e tal. Cara, é geral. Tem até sair uma matéria. Pra hoje, todos eles estão indo pra Marte, né? Todos eles estão indo pra indústria. Assim, o Wakanda. Nossa, eu moraria fácil. Imagina. Não, mas enfim, todos eles estão indo pra indústria, cara. Estão saindo da academia. Por quê? Tem até, saiu, tipo, recente, uma matéria na Nature.
que assina... Nerd. Eu assino a newsletter da O que Nature. você faz? Assina a Sim. newsletter Você assina a newsletter da Nature? Eu não pago, porque eu sou bolsista no Brasil. Mas eu assino, tipo, eu recebo os e-mails. E saiu uma matéria, assim, uma reportagem falando assim, por que os pesquisadores os PIs estão com tanta dificuldade de achar pós-doc bom? Porque a galera tá saindo da academia, porque você precisa pagar a conta. E não é Brasil, eles não estão falando do Brasil. Então, o Brasil, a galera não consegue nem chegar no pós-doc, tipo. Eles estão aonde? Sei lá, estão indo pra indústria, estão saindo da academia, a galera vai trabalhar no consultório, por quê? Faz ITA pra trabalhar em banco, né? Então, não vamos falar o nome do banco. Visita pra trabalhar em banco, os tanques do exército estão lá sendo empurrados, rebocados. Né? Então é isso, assim, por isso que a gente... Vamos falar de coisa boa pra estimular a galera terminar com Nossa Para as pessoas voltarem pra ciência. A melhor câmera no Brasil. Aí que tá, né? Assim, como é que a gente faz essa retomada pra ciência? Entendendo que as grandes melhorias que a gente tem no século XXI são graças à ciência. Então a gente parou de morrer com 40 Desde anos. sempre, né? Tipo... Então, a gente parou de morrer com 40 anos exatamente por conta da ciência, filha da mãe. Então, assim, se hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida como a rainha de 96 anos que morreu, God save the Queen, or not. Não, ela era rainha, por que Ela era a rainha. Literalmente, tinha uma Targaryen indo tirar o trono dela. Bebeta, rainha, o resto nadinha. A Betinha. Betinha. Então, assim, se a gente tem essa expectativa de vida hoje em dia, e se a gente pode pensar sobre o que é normalidade, o que tá fora da normalidade, como é que a gente dá nome pra cara. isso, vacina e etc., tudo isso é graças ao pensamento científico, que vem lá de Descartes, lá no começo, lá. Então, assim, ou a gente, como mundo, entende que vamos retomar a ciência, por quê? Porque funcionou até agora, e agora que a gente tá começando a desvalorizar, a gente tá todo mundo se ferrando, ou a gente vai implodir como país, como mundo, na verdade, né? Então, das duas, uma. Eu acho legal que a Thali tocou nesse assunto de fuga de cérebro, né? E é muito comum escutar, tipo, fui para os Estados Unidos, né? Fazer pesquisa nos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos é muito... Eu acho a situação super interessante, porque ela é muito 880. Então é tipo, se você vai para uma universidade boa, que tem muitos grants, ótimo, você ganha dinheiro e você fica lá fazendo pesquisa, mas eu tenho um colega que trabalha numa universidade americana e é tipo, o estresse, porque é tipo, cada pesquisa que você vai fazer, você tem que montar uma apresentação para você mostrar pro board da universidade, para eles decidirem se o seu projeto é digno ou não de financiamento. E se não for digno, dane-se, pau no teu cu, você não ganha dinheiro. Então é tipo... É uma corrida gigantesca, muitas vezes você tem que passar por cima dos outros pesquisadores da universidade, porque eles falam, tipo, a gente recebeu aqui uma doação do Bill Gates de 20 milhões, a gente quer dar para algum pesquisador. Boa sorte aí, todo mundo tá competindo, um vai levar 20 milhões e os outros vão ficar sem nada. E se você vai para uma universidade que não é tão boa, né, que não tem muito renome, você tá lá para fazer, tipo, boa sorte, assim, você não ganha nada, você ganha pouco também. Para um padrão de vida que é alto também. Não é benefício do Brasil. As coisas estão muito críticas aqui, a gente tende a observar, a gente espera uma melhora, mas assim, realmente, as coisas estão muito difíceis, tá muito ruim, tá muito difícil. Cara, em termos de pesquisador, eu tô numa puta posição privilegiada, posso falar isso. Bolsa FAPESP, que, tipo, é a que paga melhor, eu não pago aluguel e tal, mas de novo, assim, não dá pra pensar no meu, sabe? Tem que pensar em pesquisa, até pensar em... quero ir pra um congresso, cara, vamos fazer um mega esquema, pegar dinheiro, fazer vaquinha, porque tem que ir pra um congresso, tipo, o congresso mais importante de autismo, da comunidade de autismo. Os caras vão fazer em Estocolmo, sabe? Ai, meninas. Não tem no Brasil, só em Estocolmo. Então eles vão fazer em Estocolmo. Quem tem dinheiro pra ir pra Estocolmo? Exato. Quem vai pagar? Os congressos aqui. Os estocolmenses. Sequestrados. Será que todo mundo que mora em Estocolmo foi sequestrado? Quem mora em Estocolmo? Eles fizeram eles amam muito? Eles fizeram uma república só de pessoas que se apaixonaram pelos sequestradores. Meu Deus, a capacidade de fuga de ideias de vocês hoje tá... Quem mora em Estocolmo é o quê? Estocolmonês. Estocolmense. Estocolmolense. Estocolmense. Quem mora em Estocolmo? Cara, mas não, mas... Lista, a pesquisa do Google lá na madrugada. Quem mora em Estocolmo? Mas é isso, essa foi uma discussão hoje, inclusive. Tipo, a gente vai mandar projeto, não vai, puta, mas precisa estar de acordo com o teu projeto, porque você precisa pedir o financiamento. Porque, cara, Estocolmo, você vai tirar do teu dinheiro avião, né, passagem, estadia.
Mas você precisa fazer parcerias internacionais. Se você fizer parcerias internacionais, você consegue mais grants, você consegue mais bolsas, mais financiamento. Mas pra fazer essas parcerias, você tem que estar no lugar certo na hora certa, que é o Congresso. Eita porra. Quem mora em Estocolmo é? Homiense? Homiense. Homies! The homies! Com H? Homiense. Homies. Homiense. Homiense ou... Homiense. Ou homelands? Homiense. Tá Põe no Google e pede pra ela falar. Homiense. Homiense. Enfim. Mas é, tipo, assim, tem essa parte muito triste, é que é isso, assim, terapia pra você estar sensível aos pequenos reforçadores. Mas terapia é paga. Mas você Exato. paga a terapia, mas pra estar sensível, cara, aos pequenos reforçadores. Só se mantém na academia, quem consegue, quem fala... Puta, fechamos o N, animal da hora. Caraca, uma festa, vamos beber, que a gente conseguiu bater o N que precisava pra fazer o cross informante. Hoje eu tava, mano, felizona, falando, ai, vai dar, tipo... Você tem que ter isso, sabe? Senão você perde. Ah, nossa, deu diferença, olha aqui, realmente o instrumento tá discriminando. Ou você tá trabalhando até tarde, tá estudando um negócio, você fala assim, tá, entendi, tipo, nossa, da hora. Ou rodou essa análise. Puta, aqui deu, aqui não deu. Ah, olha que da hora. Será que aqui deu? Porque, nanana, você já levanta as hipóteses. Cara, isso que me brilha os olhos, sabe? Então, eu acho que isso faz sentido você continuar na academia se você tem tesão pela coisa acadêmica, sabe? Pela ciência, você fala assim, cara, olha que da hora. A gente, tipo, roda as análises, você tem uma hipótese, mas aí você roda a análise, você fala, é isso. Você fala... Puta, não deu. O que será que deu errado? Então, tipo, esse pensamento todo científico, né, metodológico, pensar numa metodologia de pesquisa, tem que fazer sentido pra você, sabe? Porque, realmente, depender de financiamento, depender de vaga de universidade, é uma vida meio de cão, assim. Então, você tem que estar muito sensível aos pequenos reforçadores e mega comemorar esses pequenos momentos. Isso sem nem tocar no assunto de... ter um bom orientador. Ah, a gente nem tá falando disso. Exato, porque... Isso dá um outro não, episódio. o que tem de gente, assim, super estressada, tendo burnout na pesquisa. Nossa. Porque tem esses orientadores, tipo, não, cara, você tem que fazer... Seu estudo tem que estar pronto pra tal data, não importa se você tem que ficar até as 9 da noite todos os dias, de segunda a segunda. Esse é um extremo. Tem o outro extremo. Que não existe. Que é a ausência, fading out, tá ligado? A ausência. O eco, você manda e-mail, o e-mail volta, tá ligado? É o eco. Cara, tem gente que submete tese, dissertação. Cara, o orientador não leu. Não lê. Bati o nariz. Não lê, o orientador não lê, o orientador não lê, o orientador não orienta. Joga o aluno sozinho. Tem muito, mas tem. Eu não posso, assim, nesse sentido, eu não posso falar nada, Cris. Não podemos. Cris Rainha, o resto nadinho. É isso, assim, a Cris sentar no chão junto comigo, sabe? Tô fazendo coleta em UBS, sentando no chão da UBS, coletando dados de bebês. Tipo, a gente tá avaliando o bebê de meses. Então, assim, a Cris vai pra Imbu comigo, né? Então, eu não posso falar dela. Tipo, ela é uma baita orientadora. Mas eu sei de muita gente que ficou largado no pior momento. Exato. Porque o orientador não orientou. Aí a gente podia criar a campanha, né? Adote um pesquisador. Que assim, manda lá um pix de 50 conto pra qualquer pesquisador. Pesquisador Esperança, né? Pesquisador Podia criar Esperança. uma instituição de investimento à pesquisa assim, né? Se tivesse alguma relevância social. Tipo, orientações, né? Orientações. Ou Brain Academy. Ou Brain Academy. Esse projeto vai sair do chão. Cara, mas tem muita gente ganhando dinheiro, tipo... Eu vi, né? Eu até me inscrevi porque eu queria saber quanto ia sair a brincadeira. Ah, você tá perdido, não sabe como fazer a sua pesquisa, como fazer a sua pesquisa ser lucrativa, ganhar dinheiro, papapá. Falei, vamos cadastrar o e-mail aqui pra ver quanto que sai essa brincadeira. O pessoal tá ganhando dinheiro. Eu vi uma... Quem? Não sei porque não sou eu, mas... Eu vi uma interessante que eu adorei. Mandei ontem à noite. Que é... Eu adoro plantas, né? Eles... Bem específico. Adoro plantas, nomeio plantas desde criança. Mãe de plantas, né? Vai falar da gente, Não, mas vai voltar. Vai voltar. Ela tem um ponto, ela vai chegar em Tem um ponto. Ele é longe, mas ele tá aqui.
E aí, eu já tinha visto essa pesquisa faz um tempo, que eles conseguiram transformar os impulsos elétricos das plantas em um som. E eu tinha visto essa pesquisa já faz tempo. E eu achei o máximo. Falei, nossa, que legal, eles transformaram e estão conseguindo tipo um codificar. Tum, tum. Na verdade, em som. Tum, tum. E aí eles conseguiram codificar. E eu achei muito massa. Porque eu falei, olha só, eles conseguiram transformar o impulso elétrico em um som. Então cada planta vai ter um som. É como se Cada planta tem um som. cada planta tem um som. Caralho. Eu tô E muito eu achei imaginando as muito ervas massa. daninhas fazendo o som do Iron Maiden. Massamambai. Tocando Bob Marley. Na maconha. Mas ali ela... Agora a gente O que seria um sertanejo? Qual plantinha? Provavelmente erva daninha. Qual? Erva daninha. Faz mal, né? Morquídea. Qual seria uma música clássica, vai? Com certeza. É, uma Beethoven. clássica, um Beethovenzão, assim. Aí, Voltando. eu vi essa pesquisa faz anos, antes da pandemia. E eu achei muito massa, guardei na minha mente. Falei, que legal. Aí ontem estava eu sapeando no Instagram, e meu Instagram, graças a Deus, me traz coisas interessantes. Apareceu um cara que ele colocava eletrodos na plantinha e produzia uma música numa caixinha. Então era a música que aquela plantinha estava transmitindo. E eu olhei aquilo e eu falei, Como era a música? aquela pesquisa! Tá aí, né? Como era a música? Era tipo... Cada planta tem uma música diferente. Não, cada música tem. Cada planta tem uma música diferente. Acertou. Você pega aqueles cactos sempre vivos, Exatamente, você era a coloca, planta e me tá seguir. tranquilo, tá favorável. Mas é instrumental, né? Então não tem voz, é instrumental só. Mas eu olhei e eu achei muito legal, porque eu fui na conta, fui entender a conta, inclusive daqui a pouco ele vai achar e a gente vai fazer jabá, porque eu adorei isso. E ele tá vendendo o produto. Custa $300. Mas ele tá vendendo o produto. E eu achei muito legal. Cara, tá barato. Eu achei Não que eu também. tenha $300 Mas- pra ouvir a minha planta, mas tá barato. Não que eu tenha plantas pra ouvir. Essa música Não. aqui é um cacto só. Não. Juro não, pra não. você. O do Mushroom é o melhor pra mim. Não. Nem fudendo. Juro pra ti. Você gosta de golpe? Que isso aí tem muita cara de golpe. Juro que não é porque eu Cara, vi a não. pesquisa. Se fosse algo tipo tum. Não, mas tem outros. Vai pro outro. Não tem como ser ritmado desse Não. jeito. Tem harmônico isso aí, não tem como. Não. Juro pra ti. Esse eu não... Mais ou menos. Fudei. Caraca, tá vendo um técnico do... Dá os Não. cactos. Os cactos são os pra você. DJs da natureza. Ó, a gente tem um inconsciente que manja muito disso. É, a gente vai perguntar Cara, pra não ele. dá. Essa é linda. Nem foi. O cara tá lá atrás com uma viola. Juro pra vocês. E eu sei que é Xilofone, verdade, tá ligado? porque eu vi essa pesquisa há muitos anos atrás. É, mas Então eu vi o nascimento A desse... pesquisa é uma coisa, agora esse aparelho aí. Você tá forçando a amizade. É uma caixinha de som que você coloca em qualquer lugar, ele toca a música aleatória. Bota aqui. Músicas para estudar. Você, bota tem uma você põe no plantinha. coração e ele não toca Juro pra nada. você. Qual que é o nome da... Hello, dark my old friend. Só olha o nome pra gente falar o nome certo do... Ih, abriu 99 negócio. do nada, peraí. Bruno 99. Caraca! Quantas pessoas falam com você? Muitas pessoas. Deus! Acabamos de descobrir que o Fernando é popular. Cê é louco. Gente. Chama É no zap. Plant Wave. Plant Plant Wave. Wave. Então procurem lá no Instagram, @PlantWave. É muito legal, é muito interessante. E eu achei legal por quê? Porque finalmente, voltando pra pesquisa, e foi uma pesquisa, eu imagino o quanto que essa pessoa sofreu pra fazer essa pesquisa, né? Então, por que eu vou olhar, como é que eu vou traduzir os impulsos elétricos de uma... Pra que eu vou fazer isso? Cargas d'água ele foi lá e foi fazer. E aí eu achei interessante porque isso gerou algum produto. E é um produto muito massa, assim, na minha opinião. Tem uma funcionalidade? Não. Mas isso traz pra gente o quanto que ciência pode ser muito legal, mas também o quanto que ciência pode virar um produto. Porque grande parte da nossa ciência vira produto, né? Então, mas, Praticamente tudo. eu tenho uma crítica muito forte a isso. Porque é justamente a estético. coisa... Hã? Não era funcional, mas era estético. Não, mas é a coisa do objetivo da ciência, né? Tipo, com certeza o cara que bolou esse primeiro estudo aqui provavelmente sofreu pra caralho pra fazer esse estudo, pra fazer esse aparelho. Às vezes é o mesmo brother, não sei. Eu não sei, mas tipo, provavelmente quando o cara pensou tudo isso, tipo, o cara não pensou nisso pra
Vou fazer vender um produto no Instagram aqui pra Dona Maria, que mora no Itaí Bibi, escutar a música do cacto dela. Ninguém pensou nisso. O cara provavelmente pensou, tipo, numa funcionalidade, num negócio que seja útil. E aí, provavelmente, ele bolou a pesquisa, veio um maluco do marketing, muito sagaz, leu, falou, isso é instagramável, dá pra ganhar uma grana aí. Aí o maluco comprou, tipo, e eu acho que o problema é esse, de que quando a gente pauta a pesquisa nessa possibilidade de gerar um produto, você não tá mais fazendo ciência, você tá fazendo produto. Discordo. Depende do pesquisador. Não, Quando concordo. você cria um teste, Não, tá sim, criando um produto. mas é isso, você tá criando... Tudo bem, eu Só que concordo. aí o rigor metodológico que você segue nesse teste. Só que você tem um rigor metodológico e a questão é, você tá fazendo o teste, mas o objetivo desse teste é uma aplicação clínica. O dinheiro não é o ponto, né? Não necessariamente. Não, eu não tô fazendo pelo dinheiro. É Não, isso, tipo... tudo bem? Então, Não, mas é isso, assim. Porque também, né, a gente já explicou o porquê. Não, porque o problema é esse, a partir do momento que você... Porque eu acho que em viés do seu estudo, se você tá fazendo uma pesquisa e o objetivo dessa pesquisa é gerar um produto que vai dar lucro, seu estudo tá enviesado. Porque você sim, se dá um resultado negativo, qual é o seu reforço de virar e falar, olha, esse bagulho não funciona? Já é um passo a mais pro que funciona. A próxima Não, vez mas você não vai receber- tentar pisar Não, nesse lado. Sim, mas tem agora alguém te ligando. imagina que você tá... Eu entendi a sua questão, que é... Isso pode enviesar como ele Eu vai acho- ler os resultados. É, porque Isso tipo, sim. imagina que você tá sendo... Tem uma empresa que vira pra você e fala, não, eu quero que você invente pra mim um aparelho que lê o som das plantas. Mas funciona assim. Porque, ó, tem alguns podcasts que eu já maratonei bastante, que era do Jovem Nerd, Nerdcast, em que eles levam pesquisadores lá, que trabalharam em empresas que eu não vou nomear, mas que eles falavam lá de que quando eles fazem testes de, por exemplo, gatilhos que fazem com que você compre mais. Só que tem pesquisas envolvidas com isso. Eu sei. Mas, cara, aí você vai declarar, tipo, disclosure, sabe? Você vai falar de... Não, sim. Como mas... é Essa pesquisa está sendo coisa do interesse, financiada. conflito de interesse. Se tem conflito de interesse, você declara. Eu acho que existe uma pesquisa diferente, que tem uma divisão básica entre pesquisa de mercado e pesquisa científica, academia. Não, é isso, porque o que eu tô querendo dizer, eu ia até entrar nessa linha do neuromarketing, né, que é o que ficou famosão, porque é justamente isso, eu consigo, a neurociência já entendeu como é que eu faço pra direcionar a sua atenção pra um estímulo específico. Então eu Gira o consigo... mundo bita, tá ligado? A galinha pintadinha com uma promoção. Mas se você parar pra... Tipo, imagina o quão perverso é você ter um conhecimento científico que te embasa que, sei lá, um padrão de cores X e um movimento X aumenta seu padrão de fixação ocular. E aí eu vendo essa informação pra indústria do entretenimento e o maluco fala, tá bom, vou fazer um desenho pra criança que vai usar todas essas informações. Bem-vindo ao capitalismo. Entende? Mas, tipo, eu como cientista, e aí não estou impondo julgamento aos outros. Sim. Não tô. Tá falando que a pesquisa deles são inferiores. Não, eu não tô falando que a pesquisa deles E eu é inferior, concordo. Eles mas são eu tô falando que, Burguês tipo, safado. eu tô falando que, tipo, se eu produzisse um estudo e o resultado fosse usado dessa forma, eu, enquanto pesquisador, ia ficar muito puto. É igual o... Meu Deus, fugiu o nome. Einstein. Aleatório, né? Marcos. Schopenhauer. Marcos. Tipo, quando o avião foi utilizado em guerras, ele tem aquela questão Não, de... exato, mas é isso, você tipo... também, né, com a... Porque eu entro muito... mas acertou. Eu vou muito no lado da Thalia, de tipo, a pesquisa, eu pelo menos vejo a pesquisa como uma coisa muito otimista. Então a ideia é, você tá fazendo os estudos pra você Eu vejo empurrar... otimista. Então, não no Brasil, mas tipo, por que você Mundial. faz pesquisa mesmo nessa merda toda que a gente tá no Brasil? Porque a ideia é de que... Transtorno psiquiátrico. Pode ser também. Mas a ideia é de que existe uma expectativa pequena de que o resultado do seu estudo vai ajudar a sociedade a andar pra frente. Então, mas aí é uma viés extremamente moral. Porque se pro cara a motivação ou a forma positiva dele ver, ele aumentar o lucro da empresa dele. Não, É a perfeito. mesma coisa, ele faz pesquisa pra isso. Cara, e se só for vender mais remédio, for melhor da dor de cabeça? For a cura do câncer. O cara tá fazendo única e exclusivamente pelo lucro, mas ele vai trazer um resultado pra sociedade aí. Vacina. As empresas ganharam pra caralho. Investiram muito em pesquisa também. Não, sim, os Que laboratórios inclusive ganham. queria estar trabalhando na Pfizer nesse momento. Nossa, já pensou? Enfim. Tangentes, começou com planta. Então, gente... Uma plantinha. pra vocês verem Só, que mas a eu vou muito atrás desse artigo, porque eu duvido que esse bagulho dá esse som. Eu duvido. Eu não vou Não, lembrar rolou faz uma muitos anos. mixagenzinha. Nossa, Ah, nossa. provavelmente uma mixagem. Não duvido que Rolou tenha uma uma coisa harpa ali. no fim. Tipo, eu não duvido que tem um som. Mas Mas eu não que não acho que tem seja esse assim. ritmo com uma melodia tudo bonitinho. Que Será que ele você vai... pega o som, ele dá uma editada e fala, ó, esse foi um som... Não. E eu fiz um... Não, né? O inconsciente.
Deixa o profissional da área falar. Não, vai, já que a gente vai falar do assunto. Vem aqui pras câmeras. O quê? Toma, vai. Não, vai. Se apresenta, inconsciente. Olá, galera, eu sou o Daniel, eu estou ali. Normalmente eu fico ali, ó. Controlando essas maquinários aqui. Mas, na verdade, a questão muda um pouquinho. O quanto eu posso embalar o produto de forma bonita para que ele venda mais sem prejudicar a funcionalidade do meu produto. Porque, por exemplo, você bota um microfone do lado da planta. Ele vai fazer esse som? Não vai. Não vai. Você pode botar o melhor microfone do mundo, mais sensível do mundo. Ele não vai fazer esse som. Agora, não, botei eletrodo. Eu coloquei eletrodo, ele me deu uma curva, né? Ou um gráfico, o que seja. Impulso elétrico. Dados, ele me deu dados. Esses dados, ele me deu dados, né, e seja eles, provavelmente como ele usou um eletrodo, ele deve ter usado pulsos elétricos, né, o quanto tá mudando ou a tensão, ou a intensidade, ou a resistência daquela planta naquele instante, ou a impedância, enfim, se ele tem esses dados numa escala, aí ele resolveu, vou testar essa escala numa outra escala. Vou falar que esse padrão um eletrovolt, quando tiver 1 eletrovolt, eu vou relacionar isso com 400 Hz. Eu não tenho, fisicamente não existe nenhuma relação entre 1 eletrovolt e 400 Hz. Mas de repente eu coloquei isso nessa escala E fez um som que é agradável. Ou seja, eu embalei aquela escala. Agora você me convenceu. Numa outra escala. Falar que o cacto faz tum, tchá, 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 Porque aí você só filtrou o sinal, né? Além de você filtrar o sinal, você interpretou aquele sinal numa outra escala que na verdade não tem nada a ver, mas que pra mim é agradável e é fácil de entender aquela escala. Eu posso colocar, 3 eletrodos no seu cérebro e falar a música do cérebro e pronto. Exato. Provavelmente, não sei se ele fez até... Eu não sei se ele fez até correlação temporal. Sim. Né? Pode ser que aquela correlação não esteja numa escala temporal adequada. Perfeito. Então, pra mim, nossa, aquele som é legal. Mas na verdade, aquele som pode estar repetindo zilhões de vezes num segundo e eu não sei. Ou não, ele botou um fast forward pode ser também. Muitos. Não sei. Tá. Ele embalou, ele maquiou aquela Perfeito. escala, aqueles dados, aquele produto que ele tinha, de uma forma vendável. Agora eu acredito. Agora sim, eu também acredito. Ué, isso Valeu, inconsciente! Um profissional falando da área e a gente falando qualquer coisa. falando merda. Muito bem. Funk não, mas um eletrônico talvez. Um eletrônico talvez. E ele tipo assim. Você viu aquele vídeo da velhinha que ela entra na casa dela e fica... Sim, que botão aqui. Ela só anda assim, os netos botam um chapéu, um óculos escuro, ela entra na casa dela e a família... Sim, eu vi. Enfim. 4 horas de podcast Desculpa. depois. Exato. A gente divide em 2 episódios, não tem problema. Tá ali parte 1, tá ali parte 2. Socorro. Tá ali personalidade 1, tá ali personalidade 2. Com timidez, sem timidez. Não falar isso que ela fica Agora voltou pra um. um. Enfim. Acho que a gente estendeu bastante. Falamos de bastante coisa. Conseguimos abranger diversos temas. Diversos temas, assim, o A mundo gente foi numa casca de a gente nós. foi desde TDAH até planta que canta, tá ligado? Exato. Caralho, Essa é a forma que a nossa mente caótica funciona. Fala, Fernando. Não. Tinha o Marcos Pontes no meio, juntando as duas. Passando por Marcos Fazendo a Pontes. ponte. Uma planta que canta. Marcos fazendo a ponte. Uma planta que canta. Agora eu tô imaginando mais pontes. Aprendemos algumas coisas nesse episódio que Não pode deixar o Fernando sentar na frente do... não pode deixar os dois sentarem na TDAH em frente. adultos isso aqui. É isso, tem dias e dias. Esse é um dos dias em que os dois estão atacados. Esqueceu de tomar o remedinho. Esqueceram de tomar o remedinho. Ele fez putz. Foi mesmo. Tá bom. Foi. Mas, queria muito te agradecer. Achei o máximo, muito legal a gente ter um percurso de pesquisa, mestrado, doutorado, e o quanto que você consegue se manter esperançosa no meio desse caminho, com altos e Eu achei baixos. esperançosa forçada então. agora. Com altos e baixos. Eu acho não que se ela esqueçam da minha ressalva, mantém por favor. resistente. Resistente, Ela se mantém resiliente. Resiliente.
Eu acho que resiliente é uma palavra. É que é isso, assim, eu falo meio que da realidade nua e crua, mas eu gosto. Eu curto, sim. É que às vezes eu esqueço de panfletar, mas eu gosto, eu realmente gosto. É que é muito. É isso, tem que fazer. Não é psicologia por amor. Fico puta quem posta psicologia por amor. Não é, não. Mas a pesquisa acho que tem um pouco isso. Postei ontem psicologia por amor. Deixa eu apagar. Tipo, fechando o consultório, psicologia por amor. Não, você tava ganhando dinheiro. Desculpa, exato. você não faz por amor, não. Arrobas por aí. Mas eu acho que a ciência é um pouco isso, cara. Você precisa um pouco No caso disso. da ciência, é ciência por amor. Deixa a gente Cara, desligar as câmeras e a gente toca tá. nesse assunto. Precisa um pouco, tipo, tem que ter um pouco, cara, é isso, a resiliência, lembrar do porquê que você tá fazendo isso. E tá sensível aos pequenos reforçadores, de novo. Tipo, é isso, assim. Se você vai fazer só pelo título, faz não. Faz. Deixa Faz uma pós. Deixa essa bolsa pra galera que especialização. precisa. É isso, tipo, você quer o título, você quer uma especialização, mas você não quer o trabalho acadêmico, o trabalho braçal de desenvolver Ou você Faz não um MBA, entende, faz tipo, uma é isso, você não especialização. entende tudo que tá por trás de uma vida acadêmica, da ideia da pesquisa. Mas ajuda quem não atrapalha, né? Né? Eu tomei ranzinhos. Não, tá tudo bem. A gente falou tocamos em vários pontos difíceis hoje. Marcar terapia pra amanhã, né? Mas, enfim, queria te agradecer muito. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, pessoal. Pode falar pra todo mundo das suas páginas nas redes sociais, pra todo mundo te seguir Não em tem, massa. não. Só o Instagram profissional, @tali.tafla. Vou olhar aqui, eu te marquei. @tali.tafla. TALLY. A gente vai pôr na descrição também. Tá no link da bio. Uhum. Segue o link da bio, a gente põe o LinkedIn da Thalia. Não, pode pôr, não posto nada. Mas é isso, assim, vamos... Acertei, tali.tafla. Tá, com 2 L's. 2 L's y Tafla. E é isso, às vezes eu vejo um artigo muito da hora, eu posto, um podcast legal, compartilho, porque compartilhar... Meu Instagram profissional é pra compartilhar conhecimento. Exato, que eu ia falar. Compartilhar É o bem famoso pesquisadora. Instagram do ET Bilu, né? Exato. Será que tem? Deve ter. Com certeza. Volta. Meu Deus do céu. Não, mas obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que precisa também desse tipo de discussão e disseminação em diversos canais. Parabéns, é o meu tocando. O celular tá tocando. Então é isso. Curta, comente, compartilhe, nos xingue, também nos elogie. Mande pra 3 pessoas e pede pra ela mandar pra mais 3 pessoas e pra elas mandar pra mais Isso 3 não pessoas. é pirâmide, isso é Conhecimento. Conhecimento É uma pirâmide cara. de conhecimento. É uma pirâmide de conhecimento. Aplica no seguinte. Nossa. Clica no sininho, compartilha com seus no bingo, amigos. Se inscreve no Clica no canal. bingo, Você tem que fazer. Você não consegue perder a chance de Não fazer dá, a não dá. metáfora de pinto, né, Fernando? Não dá, sou psicanalista. Enfim, é isso, pessoal. Obrigada. Clica no Até bingo. semana que vem. Até. Até. A gente quase nunca olha pra lá, né?